seguinte: apesar de vocês olharem para trás e olharem e verem que as coisas deram todo errado, que tudo deu um problema, que tudo aconteceu, apesar disso, eu quero mostrar para vocês que Deus sempre esteve no controle. Deus jamais saiu no controle de todas as coisas. Ele começa Crônicas capítulo 1, versículo 1. Se você tem dificuldade para memorizar versículos, esse é o versículo para você começar. O versículo diz: Adão 7 anos. Só. Adão 7 anos. Olha aí, facinho de decorar. O que tem a ver esse versículo? O que tem a ver, queridos? Que Esdras, ou o autor, começa desde Adão. E nós vamos caminhando por 9 capítulos. Algumas pessoas começam a ler Crônicas, elas desistem. Elas falam: Crônicas é muito chato. Só tem nome. São 9 capítulos de nome. E por que esses nomes? Porque o autor, se Esdras, no meu entender, está dizendo, está mostrando para o povo uma coisa muito importante. Porque ele vai de Adão até o final do cativeiro. Ele faz uma genealogia e ele para. Quando chega em Judá, ele dá aquela ênfase, né, mostrando as coisas de Judá e tudo mais. Mas nós temos, e quando nós falamos em Crônicas, queridos, nós temos que abordar a primeira e segunda Crônicas, porque era um livro só. Foi dividido na Septuaginta, mas até a Septuaginta era uma coisa só. Então ele começa a mostrar o seguinte: para cada uma daquelas tribos que estão, sabe, sem vontade, sem nada, porque numa hora dessa já tem outras pessoas chegando, e aí ele começa a mostrar para essas tribos o seguinte: Deus preservou todos vocês. Todos vocês foram preservados por Deus. Desde Adão até aqui, Deus tem preservado o povo dele. Olha só, nós temos sacerdotes. E aí ele coloca lá os sacerdotes. Nós temos os levitas, e ele coloca os levitas. Nós temos a tribo de Judá, que é a tribo com a maior ênfase, mas nós temos outras tribos também, porque Deus preservou cada um de vocês. Apesar de vocês olharem para trás e ver aquilo que aconteceu, o que aconteceu não foi porque Deus quis, mas foi porque vocês fizeram. A questão é, indiferente daquilo que aconteceu, Deus continua preservando cada um de vocês. Interessante, irmãos, quando nós olhamos para isso, nós nos reportamos a nós, porque Deus tem nos preservado também. Lá no Adão, nós temos a queda do homem, onde aquilo que nos ligava a Deus foi destruído. No dia que dela comer, certamente morrerás. Alguma coisa tinha que morrer. Nós sabemos que eles não morreram naquele momento. Pelo contrário, morreram centenas de anos depois. O que morreu? Aquilo que nos liga a Deus morreu. Mas Deus preserva os seus filhos em Cristo Jesus. Deus fez melhor. Deus tinha aqueles que eram a menina dos seus olhos, mas não eram filhos. Deus preserva de tal forma que em Cristo Jesus essas pessoas passam a ser não apenas criaturas de Deus, mas eles passam a ser filhos de Deus. Deus nos preserva em Jesus Cristo. Nós vemos um mundo caído, um mundo difícil, um mundo terrível, um mundo que nós temos aflição e tantas outras coisas. Algumas vezes nós olhamos para esse mundo e pensamos: será que eu estou só? Será que não existe nada? Será que tudo cai numa grande poluição, um grande problema? A humanidade está se tornando um caos. Eu olho para a juventude, eu vejo um problema. Eu olho para as pessoas, eu vejo um problema. O pecado está imperando. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? E nesse momento nós precisamos parar por um instante e nos lembrar de algo. Deus preserva o seu povo. Preservou o seu povo lá e tem preservado o seu povo hoje. Você pode viver como Deus quer. Você pode. É a mensagem que Esdras estava passando. E aí ele continua. E lá no capítulo 17, depois de todas aquelas coisas que nós vimos, lá no capítulo 17, versículo 17, vamos ler o 13 também, 13, 14 e o 17, diz assim, deixa eu me ver aqui, vamos lá, capítulo 17 de 1 Crônicas, versículo 13 e 14 e o versículo 17. Eu lhe serei por pai,
ele está falando aqui, está falando com Davi. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. A minha misericórdia não apartarei dele, como a retirei daquele que foi antes de ti. Mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será estabelecido para sempre. Isso foi isso ainda pouco aos teus olhos, e agora Davi falando, ó Deus, de maneira que também falaste a respeito da casa do teu servo, para tempos distantes, e me trataste como se eu fosse homem ilustre, ó Senhor Deus. Interessante, queridos, que esse autor, ele não faz aquilo que é parte da vontade de Deus, porque assim, quando nós olhamos Samuel, quando nós olhamos reis, nós vemos não só coisas boas, mas nós vemos coisas ruins que esses homens fizeram também. Vemos várias coisas ruins. Porque a Bíblia, ela é maravilhosa. A Bíblia é um livro inspirado por Deus, então ela também mostra as coisas erradas que as pessoas fazem. Sabe? Se eu fosse escrever um livro a meu respeito, eu iria escrever as coisas, talvez, eu até colocaria algumas coisas assim, mas tentaria amenizar ao máximo, porque, enfim, eu estou escrevendo a meu respeito. Então, se eu fosse colocar alguma coisa a meu respeito, eu colocaria o seguinte: o Denis ele tinha um corte de cabelo diferente. Eu não ia colocar o Denis tinha pouco cabelo, ou ele era careca. Não ia, ele tinha um corte mais, um style mais diferente e tal. Mas a Bíblia não. A Bíblia, ela olha para os homens, ela fala, olha, Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas Davi pecou nisso, nisso e nisso. Só que quando Crônicas vai escrever, Crônicas não dá uma ênfase para as coisas que foram ruins. Interessante isso. Quando você lê Crônicas, você vê a ação de Deus. Você vê as coisas boas, como Deus age, como Deus provê, como Deus segura, como Deus sustenta. Deus não está focando nesse momento o pecado. Ele não está focando nesse momento o erro, mas Ele está focando o relacionamento dele com os homens, a parte boa desse relacionamento. Eu acho sensacional quando Davi ele olha e diz o seguinte, como se eu fosse um homem ilustre. O Senhor está trabalhando comigo como se eu fosse um homem ilustre. Quer dizer, Deus está dando valor. Ainda que as pessoas não deem valor, ainda que toda esse grupo de pessoas olhem para trás e falem, olha onde é que Davi nos colocou. O que Crônicas está mostrando é o seguinte, nada disso importa para Deus, porque em Deus todas as coisas podem ser feitas novas. Gente, não fica amarrado às coisas que aconteceram, presta atenção naquilo que Deus tem para você daqui para frente. Algumas vezes nós somos pessimistas demais e um copo pela metade, para nós é um copo quase vazio, mas está quase vazio. Depende do seu ponto de vista. Talvez ele esteja quase cheio. Mas nós somos muitas vezes pegos por aquela questão ruim, pelo pior. E aí Crônicas vem nos mostrar que Deus quer que nós olhemos o melhor. Deus quer que você corte. Mas tem tanto pecado. Esquece o pecado. Todos os pecados foram perdoados por Jesus na cruz. Colossenses diz que Ele pregou no Calvário a lista de pecados que haviam contra nós. Todos os pecados foram perdoados. Esquece os pecados. Não, mas eu não posso fazer, eu não posso viver, eu não posso caminhar para aquilo que Cristo tem para mim. Você não sabe como é o meu passado, você não sabe o que eu fiz, você não sabe do que eu desisti, você não sabe o que aconteceu comigo. Deixa eu te dizer uma coisa, não importa o que aconteceu com você. Deus está querendo cortar essa corda. A corda que te segura de caminhar e ser aquilo que Cristo quer que você seja. Nós não podemos ficar presos àquelas coisas que aconteceram. Nós precisamos caminhar em direção ao alvo, mas muitas vezes estamos presos. E aí Crônicas, através de Esdras, do autor, seja quem for, ele está dizendo para esse povo, vocês podem. Esquece o que aconteceu. Deixa para lá o que aconteceu, porque vocês podem fazer diferente. E sabe o que é mais interessante? Nós não temos mais uma história de idolatria em Israel, como nação. Nós não temos mais. Depois que Israel foi colocada como nação, nós não temos, pelo contrário. Nem Jesus eles aceitaram.
ficaram tão alucinados que nós temos uma mudança de atitude. Por quê? Porque o povo entendeu o quê? Não importa o que aconteceu, em Cristo todas as coisas são novas. Todas as coisas são novas em Cristo Jesus. Você pode viver uma novidade de vida hoje, mas você precisa deixar para trás o que para trás ficou. Porque todas as coisas se fazem novas em Cristo Jesus. E aí ele termina. Crônicas, essa etapa, lembrando que tem a segunda Crônicas, mas esse bloco ele termina lá no capítulo 29. E ele termina como que, para mim, sendo uma forma sensacional. Sensacional. Olha, se foi Esdras, eu não sei, mas seja quem for o autor aqui, terminando esse bloco, ele dá uma... Assim, Deus, ele é maravilhoso. Ele vai direto ao ponto. E ele diz assim, capítulo 29, versículo 10 em diante. Pelo que Davi louvou o Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, tudo quanto há no céu e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riqueza e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. O autor aqui, que está tentando mostrar para essas pessoas que elas podem continuar os planos de Deus, elas podem continuar caminhando na vontade de Deus, elas podem continuar fazendo aquilo que Deus espera dela, e elas estão olhando e estão desanimadas e dizendo, mas não adianta, olha, nós vamos para o cativeiro. E aí o autor meio que para por um instante, ele diz, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês, nada pertence a vocês, tudo é do Senhor. Vocês vieram para aqui, aí vocês estão dizendo, nós perdemos a nossa terra. A terra não é de vocês, a terra é do Senhor. Ele dá para vocês por herança, mas é dele, não pertence a vocês. Não, mas nós perdemos os nossos tesouros. Quem disse que o tesouro é teu? O tesouro não é teu, o tesouro é dele. Quem que está dizendo? Não, nós perdemos as nossas famílias quando Nabucodonosor entrou e acabou com tudo. Mas quem está dizendo que a família é de vocês? Nada de vocês, tudo é do Senhor. Nós não temos nada, queridos, nós não temos absolutamente nada. Tudo que nós temos é do Senhor por um único simples motivo. Porque se eu entreguei a minha vida para Jesus, se eu disse para Jesus, Jesus, toma minha vida porque ela é tua, quer dizer que todas as coisas que compreendem a minha vida vão no pacote, pertencem ao Senhor. Quer dizer, eu não tenho mais nada. Eu não tenho mais nada. Eu não tenho mais nada. Tudo é do Senhor. Mas e as dificuldades? E os problemas que nós passamos? Você quer que eu faça o que com isso? Eles também não são seus. Todos eles são do Senhor. Sabe, irmãos, algumas vezes entregar nas mãos do Senhor é algo que no começo chega a ser dolorido. Chega a doer. Chega a doer. Quando o Tomás nasceu, e nós esperávamos com muita alegria, e foi uma alegria muito grande, mas depois de alguns meses nós notamos algumas coisas diferentes. Ele não respondia como nós gostaríamos que respondesse. Ele não agia como nós gostaríamos que ele agisse. Isso começou a nos dar um aperto no coração. Depois de algum tempo, já um ano e pouco, aquilo começou a me incomodar de tal forma, porque várias outras crianças já estavam falando algumas palavrinhas, mas o Tomás ainda não falava praticamente nenhuma palavra. Com 2 anos de idade, nós levamos em um médico. Ouvimos algumas coisas que nós não gostamos muito, fomos procurar um outro, fomos parar lá no Einstein.
porque nós tínhamos que fazer algo, nós não podíamos. O meu filho, eu preciso fazer algo, é meu filho. E nós já tínhamos pensado, olha, se precisar nós saímos do Brasil, nós vamos fazer um tratamento fora, porque é nosso filho, é nosso filho. Mas sabe, esse outro médico, ele nos deu um diagnóstico, não era aquilo que nós queríamos ouvir. TID, transtorno invasivo do desenvolvimento. O menino gira tão rápido o negócio ali, que alguma coisa bloqueou a comunicação dele. Ele não se comunica. Ele foi me chamar de pai, praticamente, queridos, quando ele já tinha feito 3 anos. E mesmo assim eu não tinha certeza se ele estava me chamando de pai, ou se ele só estava repetindo papai. Ele é difícil algumas vezes, por exemplo, quando nós chegamos, ele chega da escola e a gente sempre pergunta, e aí, como é que foi a escola? Ele não responde. Não era aquilo que nós queríamos, ele é uma bênção de Deus na nossa vida. Tem nos ensinado sim, uma loucura. Mas o que ele mais tem nos ensinado é que ele não é nosso, que ele é do Senhor. Porque algumas vezes, entregar nas mãos do Senhor dói um pouco. Mas quando você entrega, você descansa. Sabe, queridos, isso deve nos mostrar e deve nos lembrar. E graças a Deus ele tem melhorado. Só para encerrar a questão do Thomas. Ele faz ecoterapia, fonoaudiologia, faz psicólogo, está na escola, hidroterapia, enfim, tudo aquilo que a gente pode, e os médicos pediram, nós fazemos. Hoje ele já está, ontem, pela primeira vez, sem a gente ficar estimulando, ele chamou a mamãe na hora do banho para ela vir tirar ele, e foi uma alegria gigantesca, por uma palavrinha mamãe. Algumas vezes as pessoas falam, mas e chupa-chupeta? Chupa.